Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu estava aqui meio sumido do canal, mas hoje Deus me tocou para estar trazendo uma palavra aqui para o seu coração. E eu quero basear a palavra que eu vou estar falando hoje nesse dia em 1 Samuel, capítulo 13, versículos 19 e 22, que nos fala assim: Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. 22. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatã. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatã, seu filho. Bom, esse texto é um texto muito interessante, né? Que ele vai tratar sobre a formação de Israel como nação. A gente vê ali que Israel, o povo hebreu, ele está reunido, escolheu ali é, um rei, né? Pediu um rei e foi escolhido Saul como rei de Israel. Eles estão formando essa nação que seria a nação de Israel. E o que eu acho interessante nesses versículos que a gente acabamos de ler é que os filisteus, no versículo 19, eles meio que impedem de que os hebreus tivessem espadas, tivessem lanças, porque eles temiam a capacidade daquele povo se tornar uma grande nação, como todos nós sabemos que assim aconteceu, né? Israel se tornou uma nação consolidada. Mas o que eu quero falar nesse dia, se baseando aqui nesse texto, nesses versículos que nós lemos, é que por vezes Satanás ele atua contra nossas vidas, porque ele sabe a nossa capacidade. Ele sabe onde nós podemos chegar, ele sabe o plano de Deus para a nossa vida, ele sabia o plano de Deus para Israel e usou os filisteus para, assim, tentar frustrar Israel, poder frustrar aquele povo hebreu que estava formando aquela nação. E por vezes Satanás vai trabalhar contra nós para frustrar os planos de Deus na nossa vida, porque ele sabe que são muitos, são grandes. E eu quero te dizer nesse dia que você deve identificar o que Satanás tem feito para frustrar os seus planos, para frustrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Por vezes você faz planos, você tem sonhos, você ali é direcionado por aquilo que Deus falou ao seu coração, na sua mente, mas quando você vai pôr em prática, tudo acontece para que você não venha avançar, para que você não venha vencer. E isso acontece por vezes porque nós estamos sem espadas, nós estamos sem lanças. A gente viu aqui que no texto os filisteus impedem que eles venham ter espadas, impede que eles venham ter lanças, impede que eles venham ter um exército consolidado como toda nação tem. Toda nação deve estar minimamente preparada para defender o seu território. E por vezes nós não estamos preparados para defender os nossos planos, a nossa vida espiritual e tudo aquilo que nós fazemos no mundo espiritual refletido na nossa vida física, nos nossos planos, nos nossos sonhos, aqui também nessa terra. A gente observa aqui nos versículos anteriores, que eu não li aqui porque não daria tempo, que Saul ele comete um erro no mundo espiritual, né? Ele acaba oferecendo sacrifício, coisa que quem deveria fazer seria Samuel. Mas ainda assim, Deus, por misericórdia, dá vitória ao povo hebreu, porque tinha um plano na vida do povo hebreu. Mas existe uma consequência por essa atitude de Saul. A gente observa nos versículos anteriores que Samuel vai falar com ele: olha, Deus teria consolidado o seu reino eternamente. Sempre estaria alguém, em outras palavras, da sua família no poder, mas você pecou e assim não vai ser. Deus já tem preparado outro segundo o seu coração. Então a gente observa aqui o seguinte, que os nossos erros, nossas falhas no mundo espiritual são refletidas diretamente no nosso mundo físico. Aquilo que a gente faz no nosso mundo espiritual, aquilo que nós deixamos de fazer, melhor dizendo, às vezes a gente, não somente a gente peca, não somente isso, mas além de pecar, a gente deixa de orar,
a gente deixa de jejuar, a gente deixa de ler a palavra. Isso é refletido diretamente na nossa vida física. Às vezes você não conseguiu tantas coisas que você tem desejado, tem sonhado, porque no seu mundo espiritual algo está te impedindo de avançar. E eu quero te dizer neste dia que você tem que identificar aquilo que Satanás tem feito para paralisar você no mundo espiritual, porque talvez isso seja o motivo de você estar sendo frustrado, que os planos de Deus não estão sendo realizados na nossa vida. Quantas vezes a gente conversa com pessoas, as pessoas falam, eu tenho promessa de Deus, eu tenho tantas coisas que Deus me prometeu, mas não está acontecendo. Mas por quê? Por conta das nossas próprias atitudes. Eu não me canso de dizer, né, que existe promessas de Deus que são promessas incondicionais e existe promessas de Deus que são promessas condicionais, ou seja, depende da nossa atitude para que elas venham acontecer na nossa vida. E talvez você esteja vivenciando isso na sua vida, você esteja esperando promessas de Deus se cumprir na sua vida, mas elas não têm se cumprido por conta da sua atitude, por conta da sua ação no mundo espiritual. Então hoje, nesse dia, eu quero te dizer, identifique se você tem deixado tempo para buscar a Deus, se você tem pecado, de repente você está com pecado de estimação alimentando, e isso tem frustrado os seus planos, os seus sonhos, aquilo que Deus tem de promessa na sua vida. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas eu quero te dizer, identifique hoje o que Satanás tem feito para que você não tenha capacidade de combatê-los. Porque filisteus, eles proibiam de ter ferreiros em Israel justamente por isso, para que eles não viessem ter capacidade de se defender, para que eles não viessem ter capacidade de lutar, porque todo povo, todo país, melhor dizendo, tinha espadas naquela época, tinha escudos, tinha lança, outros tinham cavalos, então eles eram militarmente preparados para uma batalha, preparados para uma guerra e consequentemente assim para vencer. Se você está sendo frustrado pela ação de Satanás, talvez você não tenha identificado. Ore hoje, dobre os seus joelhos, peça a Deus, Senhor, o que tem Satanás tem feito contra a minha vida, o que eu tenho dado forças para o inimigo, o que tem minimizado a minha força, a minha capacidade de lutar e vencer, que você com certeza vai conseguir identificar através da ação do Espírito Santo na sua vida, que vai te dizer o que é, e você tem que tirar isso e se preparar para a sua vitória. Essa palavra que eu queria deixar para o seu coração, que você possa aí nos ajudar compartilhando, se inscrevendo aqui no canal, e que Deus possa falar melhor ao seu coração. Fique com Deus e também até ao próximo vídeo.